Olá, seja bem-vindo ao canal. E hoje iremos fazer a leitura de mais uma obra de Neville Goddard, onde aprendemos a desenvolver o poder de sua mente e do seu eu superior. Mas antes de iniciar, peço que se inscreva no canal, deixe sua curtida e comente se esse livro te ajudou de alguma forma. Isso nos ajuda bastante para continuar a trazer conteúdos incríveis para vocês. Bom estudo! 27 Céus. Palestra realizada em 12 de janeiro de 1965. Neville Goddard. O assunto desta noite é algo diferente. Se você não estiver familiarizado com nossa terminologia, vou convidá-lo a ouvir com atenção. É sempre sobre o mesmo tema, realmente, que Deus se tornou homem para que o homem possa se tornar Deus. Em 1803 William Blake escreveu uma carta ao seu amigo Capitão Boots. Nesta carta, ele disse que havia acabado de completar o poema Jerusalém, e disse: Eu posso elogiá-lo, porque não ouso fingir ser outro que o secretário, os autores estão na eternidade. E considero o maior poema que este mundo contém. É endereçado ao nascituro amanhã. É uma alegoria sublime. Bem, neste poema, se você o leu e posso lhe dizer, não faça nenhum comentário sobre ele, apenas leia. Se você não conseguir compreendê-lo no início, leia-o repetidamente. É pura visão. Ele vai usar certas palavras que você vai pensar, por que ele usou uma palavra assim? Mas, eventualmente, todos eles vêm à tona e você entende por que ele usou essas palavras. Ele não estava tentando confundir, ele estava simplesmente escrevendo algo que exercitaria a mente do homem. E nisso ele faz a afirmação de que os estados espirituais da alma são todos eternos. Distinguir entre o homem e seu estado atual. Ele fala desses estados eternos, estão todos fixos para sempre. Mas o homem deve aprender a distinguir entre o homem e seu estado atual. Então ele faz a declaração: assim como o peregrino passa enquanto o país permanece permanente, os homens passam, mas os estados permanecem permanentes para sempre. Assim, o pobre está apenas no estado de pobreza, o rico está no estado de riqueza, o homem fraco e o homem forte, o homem conhecido, o homem desconhecido, tudo isso são apenas estados. Você e eu, o homem de quem ele fala, podemos nos mudar a qualquer momento de um estado para outro, e ocupando nós o fertilizamos. Na verdade, ao entrar em um estado, o tornamos vivo, porque somos a presença viva. À medida que entramos em um estado, é como um ovo que penetramos sem quebrar sua casca, penetramos, fertilizamos, e então, se permanecemos fiéis a ele, ele cresce e dá o fruto que deve dar, porque todas as coisas produzem depois, sua espécie. Mas as pessoas agora saltam deste nível para o outro nível no mesmo poema. Ele fala de 27 céus que los moldou na casca mundana, 27 céus e suas igrejas, Jerusalém, placa 75. Tenha em mente que ele foi um dos maiores estudantes das Escrituras. Ele podia lê-lo em hebraico, ele podia lê-lo em grego e era um mestre da língua inglesa. Este é Blake que nunca foi à escola, nunca viu o interior de uma escola, mas aprendeu sozinho hebraico, latim, grego, italiano e sabia ler as escritas antigas. Tão poucos, se houver, poderiam transcendê-lo no conhecimento das Escrituras. Então ele fala de 27 igrejas, 27 céus. Agora, se ele as relacionou com as 27 letras do alfabeto hebraico, há 22 originais e 5 finais, então há 22 letras e depois há 5 letras extras, fazendo 27 ao todo. Se ele quis dizer isso ou não, não é revelado em seu livro. Mas foi isso que ele fez. Ele tomou a genealogia de Jesus como nos foi dada no livro de Lucas, que começa, como você sabe, vem com Adão. No livro de Mateus começa com Abraão, o que é um grande salto. No livro de Lucas começa com Adão,
e ele o toma sem quebrar nenhuma palavra que você encontrará nesse livro. Então, se você não tem Jerusalém, você pode pegar o livro de Lucas esta noite e ver como ele começa. Ele começa com Adão, então ele vai para Sete, ele pula Caim e Abel, ele vai para Sete exatamente como a genealogia faz, e ele vai todo o caminho de volta e ele vem para Lameque. Bem, isso faz 9. Ele afirma que são hermafroditas. Este é o início da jornada do homem, todo hermafrodita. Então ele pula para o próximo que é Noé, um novo começo, e de Noé ele vai para Tera, que nos dá 11, sendo Tera o pai de Abraão. Mas ele para em Tera. E então você tem uma coluna de 9, a segunda coluna de 11, que nos dá 20, e isso ele não os chama de estados, ele quer dizer estados, e ele os chama de céus e suas igrejas. Então ele começa a terceira coluna e há apenas 7. A terceira coluna ele começa com Abraão, e ele vai a Abraão. Este é o sobrenome na genealogia de Jesus que ele usará. Então ele vai completamente diferente. De Abraão ele vai então para Moisés, para Salomão. E, a propósito, Salomão não está na genealogia de Jesus no livro de Lucas. Está no livro de Mateus, mas não no livro de Lucas. Assim, ele vai de Abraão a Moisés, de Salomão a Paulo, que certamente não está na genealogia de Jesus, então ele vai para Constantino, Carlos Magno, e termina com Lutero. Esta noite, vamos simplesmente levá-lo ao nosso mundo interessante aqui, e isso é de Abraão a Lutero. Mas a ênfase está no quarto que é Paulo, pois a sua é realmente visão verdadeira. Se você voltar a Abraão, a primeira geração de Abraão, a segunda a Isaque, a terceira a Jacó, e então a quarta como mencionado nas Escrituras seria o filho de Jacó, mas se chama Judá. O quarto ele começa com o quarto, e Judá é o quarto dos 12 filhos. Você vem agora para Davi, ele é o quarto e o último dos filhos de Jessé. Ele está escolhendo um certo estado místico neste mundo através do qual irrompe. Cristo irrompe no mundo. Agora ele escolhe Paulo e Paulo é o quarto que ele nomeia nesta série. Vamos olhar para Paulo esta noite. O nome de Paulo era Saulo. Você conhece a definição de Saulo? É uma palavra hebraica. Encontramos tudo através do hebraico. A palavra Saulo, como o menino chamou o que você e eu conhecemos como Paulo. Paulo nunca é mencionado em nenhuma fonte não bíblica antiga, ele só é mencionado nas Escrituras. Aqui Blake trata Paulo como um estado, não como um homem como você é, um homem e eu sou um homem. Ele trata Paulo como um estado. Vamos ver o estado que é Paulo esta noite e ver como você pode entrar nele, se você não está agora nele. Espero que você seja. Primeiro, seu nome é Saulo, e Saulo é definido na concordância como desejo, pedir, buscar, ser zeloso a ponto de você não poder desviá-lo de seu propósito direto. Você não pode desviá-lo de seu propósito, esse é Saulo. Sua fome era de uma experiência de Deus, e nada neste mundo poderia satisfazer essa sede a não ser uma experiência de Deus, nenhum argumento do homem, e ele tinha que experimentar Deus. A palavra Paulo que ele carrega depois da experiência significa desistir, parar, chegar ao fim. Ele chegou a isso. Ele chegou ao fim, experimentou Deus. Assim, na história de Atos, falando agora de Saulo, 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 por que me persegues? E ele responde, quem é você, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus, a quem você persegue. Capítulo 9, versículo 4. Esse é o começo da história de Paulo. Que somente quando essa fome vem sobre o homem, uma fome que nada neste mundo pode satisfazer, mas uma experiência de Deus, o homem entrou no estado chamado Saulo. Se esta noite você pode ficar satisfeito com $1 bilhão como substituto para uma experiência de Deus, você ainda não está naquele estado chamado Saulo.
Se esta noite a fama significa mais para você, se esta noite algum grande estado neste mundo significa mais para você do que experimentar Deus, bem, então você não alcançou o estado chamado Saulo. Mas quando nada importa, você vai virar as costas para toda a riqueza do mundo, toda a fama do mundo, tudo neste mundo, e você ficará satisfeito com nada além de uma experiência de Deus para provar que Deus existe. Então você está no estado. E nenhum poder no mundo pode impedi-lo de satisfazer essa fome, pois Deus fez o homem não para frustração, mas para satisfação. Isso não é algo para o qual o homem foi feito, o homem é objeto do amor de Deus. Ele nunca o teria feito se ele não o amasse, e Deus se tornou homem para que o homem pudesse se tornar Deus, e ele o levou através desses estados. Então você pode esquecer o estado de Adão, todo o caminho até Lameque. Ele chama isso de hermafrodita, e é algo que é um estado primitivo pelo qual todos passam. Na segunda coluna, você pode esquecer isso também, isso é de Noé a Tera. Ele chama isso de uma maneira estranha. Ele disse: estes são os machos femininos, um macho dentro de uma fêmea, como uma arca em uma cortina. Não tente entender, deixe como está, é uma visão. A terceira coluna, ele o chama de macho-fêmea. E este é o ponto interessante, uma fêmea escondida dentro do macho. É onde estamos agora. Independentemente do seu sexo atual, estamos nesse estado. Há uma fêmea escondida dentro do macho, porque você não é mulher ou homem, você é homem. Você é o portador da vestimenta, e se você veste a vestimenta como homem ou mulher, existe em nosso estado atual, ele a chama de forma de dragão, a fêmea escondida dentro do macho. Se a fêmea estiver escondida dentro de mim, posso dar à luz a criança, e isso só acontece dentro dessa seção de Abraão a Lutero. Portanto, este é o estado feminino-masculino em que nos encontramos. Você não sabe, mas eu tive a experiência de ver a fêmea. Deixa-me partilhar contigo. Uma noite, fiquei completamente acordado, mais do que estou agora, porque nesses estados há uma translucidez da mente, e aqui, acima de mim, está essa mulher gloriosa e linda. Eu nunca vi nada antes ou desde então comparável à beleza desta mulher. E aqui embaixo de mim está a fera mais monstruosa do mundo, coberta de cabelos da cabeça aos pés, um cabelo amarelado acastanhado cobre todo o corpo, e é um monstro. Parece um macaco. Eu olhei para esta bela criatura e este ser monstruoso, e este ser monstruoso está chamando esta de mãe. E fiquei tão irritado que bati nele e ele continuou chamando essa de mãe. Ela é minha mãe, e eu venceria. Enquanto eu o batia, ele se regozijava e tinha uma voz gutural e ainda assim era um macaco. E aqui estava essa coisa brilhando com meus golpes. Como eu iria vencê-lo? Ele ficaria mais forte, por isso adorava a violência. Então, naquele momento, eu sabia, sem sombra de dúvida, que aqui estava minha criação. Aqui estava a personificação de todas as minhas energias mal gastas. Cada momento da minha vida em que fui violento em vez de amoroso, quando fui odioso, quando fui malvado, quando enganei alguém, cada ato desagradável de minha parte o fez. Tornou-se a personificação de cada coisa sem amor que eu já tinha feito, e eu sabia disso. Então, não posso descrever o sentimento que tomou conta de mim. Decidi ali mesmo, não fiz nenhuma promessa a outro, apenas a mim mesmo, que se levasse à eternidade eu o resgataria. Não importa a dor que eu sofresse para redimi-lo, se me levasse à eternidade, eu o redimiria. Com minha promessa feita e a profunda convicção interior verificada, diante de meus olhos ela derreteu, a coisa toda derreteu e não deixou nenhum vestígio de ter estado presente. Mas à medida que derretia, as energias que possuía passaram por mim e senti uma força que nunca conhecera antes. À medida que veio através de mim,
minha energia desperdiçada retornando para mim. Essa mulher brilhou, ela brilhou como o sol, e linda além do sonho mais selvagem do homem. Então Blake disse, nesta sessão ao macho-fêmea, a fêmea dentro do macho. Assim, todos, independentemente do sexo, naquela sessão entre Abraão e Lutero é o ser dragão onde eles estão realmente carregando dentro de si uma mulher composta de todas as coisas adoráveis do mundo. Que toda vez que o homem usa sua imaginação amorosamente em nome de outra, esta brilha e acrescenta a beleza dessa mulher que está escondida dentro. Então aqui, quem é Paulo? Ele não é mencionado em nenhuma fonte não bíblica antiga, e no entanto, aqui, ao lado do personagem central nas Escrituras, ele é o mais importante. Não há personagem no Novo Testamento que seja mais discutido do que Paulo. No livro de Atos, que uma vez fez parte do livro de Lucas, 16 capítulos, os últimos 16, do 13º ao fim, são dedicados a Paulo. Ele entra em cena no 7º capítulo, e aqui na 9ª ele tem a visão, ele tem a experiência de Deus, e ele sabe que o Cristo ressuscitado é um fato. Então todo o livro a partir de então é dedicado a esta biografia de Paulo. Então temos suas cartas, mas quem é o personagem? Ele é tratado em Blake como um Estado, e ele é um Estado. Todos devem experimentar o que Paulo experimentou, todos devem. Você chega a esse ponto e de repente essa fome o possui e você não pode ser desviado de forma alguma. Você tem o mesmo zelo que é de Paulo. Como lhe é dito onde o livro de João começa um dos primeiros atos, ele vira as mesas no templo, ou seja, o personagem chamado Jesus Cristo, o estado para o qual todos estão se movendo. Quando ele o vira, eles se lembram do Salmo 69, pois ele vem apenas para cumprir as Escrituras, e o zelo da casa do Senhor o destruiria. Seu zelo pela casa de seu pai o destruiria. Ele não aceitaria nada além disso. E aqui estava a história de Paulo, a história idêntica. Assim, todos atingem aquele estado em que há uma sede além do sonho mais louco, e não importa qual incentivo seja feito, você não pode aceitá-lo, não pode ser desviado. É algo que ninguém pode te afastar. E aí você chega lá. Chegar onde? Descobrir que existe um Cristo ressuscitado. Estou falando por experiência, não estou especulando. Fui levado esta noite em espírito à presença do Cristo ressuscitado, amor infinito, mas amor infinito. Essa é a forma que ele usa. Então Blake, que começa a história, e ele afirma que o Salvador ditou cada palavra para ele. Ele disse: toda manhã isso me desperta e eu vejo o Salvador sobre mim, espalhando seus raios de amor e ditando as palavras desta música. Bem, neste maravilhoso poema Jerusalém ele faz a declaração: então Jesus apareceu e Albion soube que era o Senhor. Pegue a palavra Paulo e coloque onde ele usa a palavra Albion e isso traz todo o sentido do mundo para essa história. A humanidade universal era Jesus. E isso é verdade, pois cada um de nós será abraçado pelo Cristo ressuscitado, um por um, e nós somos o Cristo ressuscitado, e nós usamos sua forma, como nos é dito naquela 96ª placa de Jerusalém. Aqui, sou abraçado pelo Cristo ressuscitado, a humanidade universal, enquanto ele nos reúne, um por um, e ele tinha aparência e semelhança de luz. Agora você sabe quem é luz no poema. Pois eu lhe digo que é amor, pois quando você está na presença dele, você não consegue pensar em nada além de amor. E quando ele te abraça há um êxtase que nenhum poder neste mundo poderia descrever, a alegria que é esse amor infinito, e você é isso. Você está vestindo a forma, o corpo do amor. E então ele te manda. Então Paulo faz a declaração, quando alguém o questionou, ele disse: eu não sou um homem livre. Não sou um apóstolo. Não vi Jesus, o Senhor. Aqui está uma qualificação indispensável para o apostolado,
Um apóstolo significa ser enviado. Então ele foi enviado para contar o que havia experimentado. E aqueles que não viram o questionaram. Mas direi a todos que não o viram, há uma bênção pronunciada sobre todos os que não viram e ainda creram. Você encontrará no final de João a bênção mais gloriosa para aqueles que podem ouvir a história, as boas novas da salvação e crer nelas antes de experimentarem o Cristo ressurreto. Capítulo 20, versículo 29. Então aqui, você pode levar isso em todos os níveis. Leve-o do nível de ser, bem, o que você quer ser, porque toda a vida é apenas o apaziguamento da fome. Isso é tudo o que é. A fome vem de um nível para o outro. Esta noite, se eu quiser pagar meu aluguel e estiver envergonhado, posso querer isso mais do que qualquer experiência de Deus neste mundo. Deixe-me pagar o aluguel primeiro, e depois pensarei em Deus. Mas posso lhe dizer, nos dias da depressão em Nova York, posso ver agora, eu não pagava aluguel. Fiquei sentado no silêncio o dia todo, apenas meditando, me imaginando no teto e me sentindo lá em cima olhando para o corpo lá embaixo. Eu posso ver a senhoria agora. Eu estava morando na antiga Boemia, essa é a área boêmia da cidade de Nova York. Ela entrou e me viu sentado no silêncio, completamente apagado como uma luz, para ela, mas não para mim. E ela gritou comigo além da medida porque eu já devia $65 por aquele mês, e a ela eu não estava fazendo nenhum esforço para sair e conseguir um emprego para pagar $65. E eu estava sentado no silêncio buscando a Deus. E assim, no final, quando eu não paguei 2 meses e 3 meses, ela não aguentou mais. Eu disse: vou te dizer o que vou fazer por você, vou pintar sua casa para você em troca do dinheiro. Bem, era muito mais barato do que se ela pudesse ter levado algum sindicalista, então ela pegou a tinta, e eu pintei a casa para ela no lugar do aluguel que eu devia a ela. Mas isso não me levou a sair e usar o único par de sapato que eu tinha tentando encontrar um emprego que não era. Bem, não veio naquele dia, naquele ano, mas veio em 1959. Então aqui, em 1959, antes disso eu tive a experiência de encontrar Deus, abraçado por Ele, mas era quase como algo verde demais para ser entendido. Realmente não veio à mente com compreensão até julho de 1959. Quase 30 anos antes disso, sim, eu conheci e fiquei na presença de Deus, amor infinito, mas você não pode acreditar que você, esta coisinha, poderia ser tão bem-vinda, poderia ser isso, eu diria, agraciada. Porque você conhece suas limitações, você conhece suas fraquezas, você sabe tudo o que você é, e você não pode acreditar por um momento que você poderia ser escolhido. Como você poderia ser? E assim, você volta com toda a experiência, e ainda assim porque você sabe quão fraco você é, e quão pequeno você é, você não consegue acreditar que você, dos bilhões deste mundo, poderia ser escolhido como Paulo foi. Só anos depois você percebe que Paulo era um ser violento, violento. Ele saiu para prender todos os que pertenciam ao caminho, para trazê-los presos a Jerusalém. E ele carregava cartas consigo para assegurar-lhe que tinha autoridade para pegar qualquer pessoa no caminho enquanto se dirigia a Damasco para trazê-los, homens e mulheres, com destino a Jerusalém para receber o mesmo destino que ele permitiu a Estevão, pois ele consentiu na morte de Estevão, e Estevão foi apedrejado até a morte. Aqui estava este homem violento, um homem de zelo, de paixão, e ainda assim ele foi escolhido. E então você percebe que Deus tem sua própria maneira peculiar de nos chamar, um por um, e Ele nos leva ao ponto em que você é tão zeloso e tão faminto pela experiência de Deus que, apesar de suas limitações, tanto intelectuais, morais e de qualquer outra forma, Ele quer isso. Como dito em Apocalipse, se você fosse quente ou frio, mas porque você não é quente nem frio,
mais morno, eu o vomitarei. Capítulo 3, versículo 16. E assim, você tem que ser quente como ele era ou frio, seja a favor com todo o seu coração ou contra como ele era. Ele era a favor da lei como exercida externamente 100%, e contra aqueles que deram uma interpretação a ela que ele nunca tinha ouvido antes, completamente contra e completamente a favor da lei como ele a entendia. E você chega a esse ponto, e você passa por esses extremos neste mundo, como eu fui forçado a passar por isso. 7 anos, na tenra idade de 20 e poucos anos, na casa dos 20, tendo nascido um filho, e conhecendo a alegria do amor da mulher, e depois por alguma coisa peculiar jurar-me ao celibato, e depois conhecer as alegrias da comida e jurar ser vegetariano. Bem, eu ainda não tinha adquirido o hábito de saborear o martini, então não poderia dizer que desisti disso. Mas eu fiz, sem álcool, sem fumar, essa violência extrema ao meu corpo. Eu achava que a violência contra meu corpo era o caminho, e não era o caminho. Mas durante 7 anos fiz violência ao corpo por esses não fazeres, pela desistência, uma contenção completa. Isso foi zelo. E então ele me ligou. Ele estava procurando por algo assim no coração de um homem. Ele poderia confiar nele então. Ele poderia lhe mostrar a verdade. Ele seria igualmente zeloso na direção certa. Eu estava no caminho errado, mas, pelo menos, fui zeloso em minha abordagem. Nada poderia me desviar desses estados. Dançando na estrada, e eu era bailarino profissional, perguntava ao garçom: tem caldo de carne nessa sopa? Leve embora. Bem, nenhum restaurante neste mundo serviria qualquer sopa sem um caldo de carne, não um restaurante de verdade. Eles poderiam abrir uma lata de Campbell's e servir sopa de tomate, mas não é realmente um bom restaurante. E, no entanto, eu perguntava a eles se tinha e quando eles diziam sim, tirem. E uma dieta rigorosa por 7 anos, e durante a noite desapareceu de mim quando Deus me chamou de uma maneira totalmente diferente, e você vê como toda a história das Escrituras é verdadeira. Pedro disse: eu não posso comer a coisa impura, e então um lençol desceu com todo tipo de comida sobre ele, e a voz do Senhor disse: o que eu limpei, matar e comer. Não há nada impuro no meu mundo. Atos 10, versículo 15. Como o próprio Paulo poderia escrever aos Romanos: eu sei e estou convencido pelo Senhor Jesus Cristo de que não há nada impuro em si mesmo, mas qualquer homem para quem é impuro para ele é impuro. Esse é o capítulo 14 do livro de Romanos, versículo 14. É impuro se você pensa que é impuro. Eu pensei que todas essas coisas eram impuras e elas eram. Então ele me mostrou que não havia nada impuro. Deixe o homem em paz. Deus está nos chamando um por um e Deus é o ator, o único ator neste mundo. Ele está desempenhando todos os papéis para se espiar. Foi Deus quem realmente enviou a si mesmo, seu poder criativo conhecido por nós como Jesus Cristo, a este mundo, ocupando todas as formas. E qualquer um ferido, é Deus, e quem tem que expiar, é Deus. Deus está fazendo a expiação, porque como Jó aqui está o experimento mais cruel e horrível perpetrado em um homem inocente, e, portanto, aquele que o concebeu, que o está executando, o expiará. E ele expia isso. Agora, se você é estudante da Bíblia, você pega o capítulo 3 de Romanos, e você só tem que ler alguns versículos, do 21º ao 26º versículos. E eles não são colocados em ordem cronológica da forma como são colocados, mas apenas do 21º ao 26º versículos inclusive. E veja esta maravilhosa história de Deus espiando. Ele o enviou, foi Deus quem enviou Jesus Cristo. É Deus. E ele nos fala agora do sangue. O sangue aspergido de Jesus é melhor que o sangue de Abel.
Abel clama por vingança, por retribuição, e o sangue de Cristo clama que é o próprio Deus, pois Cristo é realmente o poder e a sabedoria de Deus, por perdão e misericórdia. Pois Deus fez tudo. Se você pode conceber esses 27 céus e suas igrejas, e você é o templo do Deus vivo. Assim, a igreja é a maneira moderna de dizer templo ou sinagoga ou tabernáculo. Como lhe foi dito, vós sois o templo do Deus vivo, 2 Coríntios 6, versículo 16. Então, quando ele fala desses céus e suas igrejas, ele está falando de nós, fechados e vestidos como estamos. Então aqui, você pode conceber esses 27 pelos quais passamos. Qualquer um aqui neste nosso mundo, eles passaram por eles. Você não volta e começa tudo de novo. Você está se movendo em direção ao clímax inevitável que é despertar como Jesus Cristo, que é Deus. Todos estão se movendo em direção a um, e esse é Deus. E nenhum falhará em toda a eternidade, nenhum. Então aqui, eu posso compartilhar com você minha própria experiência. Eu experimentei. Eu estava na presença do Cristo ressuscitado e ele é todo amor, assim como Blake viu tão claramente. E estranhamente, por que eu deveria usar as palavras de Paulo? Pois quando ele me fez uma pergunta, ele me perguntou: qual é a melhor coisa do mundo? Minha resposta veio nas palavras de Paulo. Eu respondi do capítulo 13 de 1 Coríntios, e respondi: fé, esperança e amor. Estes três permanecem, mas o maior deles é o amor. Versículo 13. E ele me abraçou, o próprio Deus me abraçou, e eu me tornei um com Deus, e usei a forma divina, a forma do amor. E então ele me enviou, um poder infinito me enviou. Aquele que me abraçou não me enviou, outro me enviou que representava poder infinito. Eu estava diante dele, e aqui está o poder sem qualquer sentimento, puro poder. Poderia destruir o universo se assim desejasse, e me enviou ao mundo para fazer o que estou fazendo. Então eu sou enviado por isso. Então eu poderia dizer a qualquer um hoje no ano de 1965, não sou um homem livre. Não sou um apóstolo. Não vi o Cristo ressuscitado. E assim, ele chega ao fim, de agora em diante, ninguém me incomode, pois trago em meu corpo as próprias marcas de Jesus. As marcas de Jesus são as experiências registradas nas Escrituras como de Jesus, seu nascimento, sua descoberta de Davi como seu filho, sua ascensão em forma serpentina, e o selamento da palavra de Deus sobre ele na forma da pomba. E assim, essas são as marcas. Ele disse: de agora em diante, ninguém me incomode e me cause problemas, pois trago em meu corpo as próprias marcas de Jesus. Leia isso bem no final, o capítulo 6 do livro de Gálatas, versículo 17. Então ele viu. Este é apenas um estado. Assim, todos devem entrar no estado de Paulo, e fazendo o papel de Paulo você é Paulo. Você simplesmente sai e conta tudo, exatamente como aconteceu com você. Foi o que aconteceu com o estado. Então Blake trata isso como um estado. Mas ele passa, curiosamente, de Paulo ele passa ao grande imperador, o primeiro que aceitou o cristianismo e fez dele a religião do Estado. Então ele salta para uma figura lendária, porque Carlos Magno, ninguém sabe nada de Carlos Magno. Todas as histórias contadas de Carlos Magno são como aquelas contadas do rei Arthur. Mas, todas essas histórias de Carlos Magno, são apenas estados. Então ele pega o que é pura lenda e nos diz que é o sexto dos estados pelos quais o homem deve passar neste quadro final. Bem, o que Carlos Magno fez? Você pode voltar para Constantino, tudo bem. Você aceitou o cristianismo como um fato. Esse é Constantino. Então você vai a Carlos Magno. Você o defenderia, porque todas as suas batalhas foram contra os chamados infiéis que destruiriam o cristianismo.
Houve uma guerra por toda a vasta terra da Europa. E então vem o último, Lutero. Bem, quem era Lutero? Qual é o estado? Sabemos que ele era um homem. Eles o queimaram na fogueira por fazer o que ele fez, e ainda assim Blake trata Lutero como um estado. Qual é esse estado? Quando você quebra todas as restrições, todas as organizações em sua mente que o confinam completamente a um ismo, quando a coisa toda fica tão pesada que você não aguenta e você vê a chicana por trás, a coisa toda se torna uma estrutura política organizada em nome da religião, e você não aguenta um momento disso, e então você rompe as pontes por assim dizer. Então começa tudo de novo, mas você escapou. Mas o mais importante em toda a série dos 7 é Paulo. Você começa com a visão, que é a fé de Abraão. E a fé para Abraão era ver e ler as promessas de longe. Alegrou-se por ver o meu dia. Ele viu e se alegrou. João 8, versículo 56. Isso aconteceu antes do nascimento de Isaque. Isso aconteceu antes do exílio e da escravidão no Egito. E então ele traz Moisés, o grande legislador, que também é aquele que lidera todos os êxodos neste mundo. Quando alguém sai de algo que é uma tirania, é o Moisés que o conduz para fora. Isso é Moisés nele e estes são estados. Você sai do estado de alcoolismo pela liderança de um Moisés que o conduz para fora. Você sai do estado de qualquer pobreza por um Moisés. É um Moisés que é o líder no homem que nos leva de um estado para outro. Então ele nos traz para a sabedoria de Salomão. Esse é o terceiro estado, sabedoria infinita. Ninguém foi mais sábio, nos dizem, do que Salomão. Portanto, pegue a essência das descobertas do homem, junte tudo. Esse é o Salomão. O homem passa por esse estado, pois ele pensa que é a única coisa que, realmente, o homem pode descobrir por suas próprias energias. Bem, então vem Paulo, o quarto, e Paulo não chama isso de nada além de revelação. Ele disse: o evangelho que eu prego não é o evangelho do homem. Porque não foi ensinado por homem algum, nem de homem algum o recebi, mas veio por revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, versículo 11. E a revelação a Paulo foi Deus se revelando em ação para a salvação do homem. Ele se revela. Então você fica na presença do Cristo ressuscitado e descobre que ele é exatamente aquele a quem você tem se oposto. Saulo, Saulo, por que me persegues? Bem, quem é você, Senhor? Eu sou Jesus, a quem vocês perseguem em Atos 9, versículo 4. E então uma transformação completa. Agora, deixe-me assegurar-lhe, Paulo nunca se tornou o que o mundo diria um cristão. Paulo nunca desistiu dessa fé no judaísmo. Ele percebeu que Cristo era apenas a flor, o cumprimento das promessas feitas a Abraão. Pois no final, ele afirmou: eu sou da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Você já procurou a palavra Benjamim para descobrir o que significa? O filho da mão direita. Bem, quem está sentado à direita? Não nos é dito que Cristo Jesus está sentado à direita do Senhor. E ele se chama Benjamim, filho da destra. Então ele o encontrou, ele foi abraçado por ele, tornou-se um com ele, então ele está sentado à direita. Pois quando você é abraçado por Cristo Jesus você não é outro, você se torna um com ele. E a partir de então você não tem a menor sensação de estar divorciada dele. Sim, você está no mundo da carne e não pode compreender plenamente a glória de sua herança, ou pelo menos não pode ficar plenamente consciente dela enquanto ainda estiver no corpo. Mas você sabe que no exato momento em que isso é retirado, é pela última vez, e você está vestindo o corpo, aquele corpo glorioso, do Cristo ressurreto. Até lá, você simplesmente deve seguir em frente e desempenhar seu papel entre os homens. Bem,
Esta noite você pode voltar a qualquer nível e pegar o tema sobre o qual começamos esta noite. Os estados espirituais da alma são todos eternos. Distinguir entre o homem e seu estado atual. Não condene o homem por seu estado atual. Ele está apenas em estado. Ele poderia ter entrado nesse estado consciente ou inconscientemente, então você deve criar um estado para libertar o homem para sempre. Puxe-o para fora do estado se for um estado desagradável para outro estado. Mas o homem não é o estado. Ele caiu em um estado, e porque ele é a própria vida, ele a anima, e o estado se torna vivo em seu mundo, bom, ruim ou indiferente. E ele cai de estado em estado até passar por esses céus eternos. Aí ele chega naquele estado onde a fome não é por dinheiro, não é por glamour, não é por saúde, não é por isso, é só por uma experiência de Deus, e nada no mundo realmente satisfaria essa fome a não ser uma experiência de Deus. E assim, quando ele tem a experiência de Deus, ele é Paulo, ele não é mais Saulo. Pois Saulo era o faminto, aquele que desejava aquela experiência. Agora, a palavra Paulo significa desistir, parar, chegar ao fim. A busca terminou, ele encontrou o Cristo ressuscitado. Ele sabe que é verdade, e ele sabe por sua própria experiência pessoal, e isso veio por revelação. Agradou a Deus revelar seu Filho nele, e assim ele não consultou com qualquer carne e sangue. Gálatas 1, versículo 16. Então, quando isso acontece com o indivíduo, ele sabe quem é Paulo. E ainda assim não há perda de identidade, ele continua sendo John Brown ou Mary Smith deste mundo, mas ele fez o papel de Paulo. Agora vamos entrar no silêncio.